Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor." Os textos do calendário litúrgico para a celebração do Natal, do Antigo Testamento, das cartas do Novo Testamento e também do Evangelho, apontam todos para uma mesma direção: a criança que virá e mudará toda a realidade. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11, o primeiro texto do Antigo Testamento, anuncia o Messias criança. Sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor. Ele será diferente dos reis que vieram antes dele, pois julgará com justiça os necessitados e defenderá o direito dos pobres. O Messias será uma criança. Sim, será um pequenino que os guiará. Uma criança que será capaz de trazer a paz. O Shalom, que é bem mais amplo do que a simples ausência de guerras. E também fará habitar em paz lobos e cordeiros, leopardos e cabritos, leõezinhos e vacas, ursos e bois, crianças e serpentes. O medo vai dar lugar à esperança, a guerra vai dar lugar à paz. E ainda na promessa feita a Isaías, o povo de Deus será finalmente resgatado. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta aqueles que estavam longe de casa, aqueles que estiverem no exílio. Uma criança, descendente de Davi, cheia do Espírito do Senhor, trará justiça aos pobres, decidirá a favor dos mansos e estabelecerá o Shalom, a paz, e guiará as nações no caminho da paz. Perceba que quem gosta de guerras e promove guerra e morte, sejam pessoas ou nações, não podem jamais ser identificados com a criança que trará a paz. Estão longe de Jesus, muito longe. O segundo texto do Novo Testamento, que está em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, também anuncia o Messias como uma criança, nascida de mulher, na plenitude dos tempos, para resgatar a humanidade que estava debaixo da lei.
Anuncia também que essa criança vai fazer de nós filhos, crianças de Deus, herdeiros que podem chamá-lo de Abba, o Pai. O termo usado por Paulo é a expressão huios, criança, filho. Aparece nesse texto de Gálatas 6 vezes em 4 versículos, o que mostra a força da ideia de que a criança é a protagonista da salvação. Lembre-se que o próprio Jesus disse que a condição para entrar no seu reino é tornar-se como uma criança. Gente grande gosta muito de brigar e se acha melhor do que os outros. Criança não. Criança gosta de colo, criança gosta de abraço, criança gosta de brincar. Por isso o Salvador vem como uma criança. Quando juntamos os textos de Isaías 11 e de Gálatas 4 com o Evangelho, justamente o texto que nós acabamos de ler no capítulo 2 de Lucas, o texto da nossa reflexão de hoje, encontramos uma identidade bastante forte: o protagonismo da criança na história da salvação. É muito admirável perceber que um evento com essa magnitude, com o seu significado para a fé cristã, seja relatado por Lucas de maneira tão curta, tão sucinta. Versículos 1 a 7 é o trecho em que ele aponta para essa afirmação. A chegada daquele que era esperado por séculos, daquele que haveria de transformar o mundo com as suas ideias e salvá-lo com o seu amor, não mereceu mais do que umas poucas palavras de Lucas. No entanto, essa breve narrativa, que descarta tudo o que é desnecessário, tudo o que é acessório, nela encontramos as informações essenciais, as precisas, as necessárias. O que, quem, quando, onde, em que circunstância. Se não, vejamos. Primeiro, o que? O ponto central da narrativa é o nascimento de uma criança. Para isso apontam todos os demais detalhes. A criança é o centro da narrativa, o centro da história, o centro do mundo. Aí vemos o quem. O nome Jesus não aparece nesses 7 versículos do capítulo 2 de Lucas. A personagem principal da história recebe, no texto, a singela designação de criança. Em grego, a palavra huios, aquela mesma que encontramos em Gálatas, ou simplesmente o filho de Maria e José. Outras personagens são mencionadas, inclusive imperadores e reis, mas essas são secundárias ou subordinadas à criança recém-nascida. Chegamos então ao onde. Como são descendentes de Davi, está aí uma família humilde e pobre, que não tem recursos para se hospedar com luxo ou com maior conforto em Belém. Não havia lugar para eles na hospedaria. E é interessante percebermos que a palavra hospedaria aí é a palavra que em outro texto é traduzida como cenáculo no original. A família enfrenta com resignação ver nascer o primeiro filho em condições tão precárias. Ao longo de todo o Evangelho de Lucas, Jesus tratará de transformar os cenáculos, que eram quase sempre lugares excludentes na cultura semítica, em espaço de acolhimento para o banquete do reino. Jesus nasce em Betlehem, Belém, que significa casa do pão, e passará toda a sua vida lutando para que ninguém mais fique sem pão, nem seja excluído da mesa. Depois de ressurreto, Jesus tornará a se apresentar aos seus seguidores justamente no cenáculo, como no episódio de Emaús, que aparece lá no capítulo 24 de Lucas. Chegamos então ao quando.
Se esse evento aconteceu em torno de 6 anos antes de Cristo ou 6 anos depois, não dá para saber com certeza. Apesar das dificuldades a respeito da historicidade desses eventos, o que Lucas deixa claro é que a história humana está subordinada à história divina. E assim, mesmo sem ter consciência disso, Lucas mostra que os maiores e mais poderosos governantes estavam a serviço de Deus e daqueles mais pequeninos, que são seus filhos e suas filhas. Chegou o tempo de a criança nascer, diz o versículo 6º, e é isso o que importa. A plenitude dos tempos chegou. Chegou o tempo em que Deus nasce criança. E finalmente temos o como, ou seja, as circunstâncias. E o texto fala que temos o recenseamento, a falta de lugar, a gravidez, as faixas que envolveram a criança, a manjedoura na qual ela foi colocada. Tudo isso dá um colorido discreto à narrativa. Da periferia do mundo, sem pompa nem circunstância, na descrição que lhe é peculiar, Deus vem. Deus se revela nas coisas pequenas que mal se veem. Para ver essas coisas pequenas, é preciso abrir os olhos da fé. Por isso, Natal é Deus se tornando gente, o Todo-Poderoso se tornando uma criança. A perspectiva teológica desenvolvida por um teólogo chamado Karl Barth sobre Deus encarnado em Jesus Cristo pode nos ajudar a entender e a compreender o significado do Natal. A encarnação é o evento central que revela a iniciativa de Deus de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Por isso, o Natal não é apenas uma celebração sentimental de um nascimento histórico. Natal é o reconhecimento de uma intervenção divina que altera o curso de toda a história humana. O nascimento de Cristo significa a decisão radical de Deus de entrar nas profundezas da existência humana, de habitar entre nós na forma de uma criança vulnerável. Por causa disso, a encarnação é a revelação maior do amor, da graça e da solidariedade de Deus com a humanidade. É a encarnação que comunica a ideia de que Deus não permanece distante ou indiferente, mas escolheu experimentar a condição humana em primeira mão. E este ato de Deus é a expressão máxima do seu amor e do seu desejo de reconciliação com a humanidade toda, e não apenas com alguns privilegiados. Compreender o Natal desta forma nos leva a entender o que significa Deus assumir a natureza humana. Desafia a cada um de nós a ir além das festividades superficiais, quase sempre marcadas por mesa farta e pela presença de alguns familiares. Desafia cada um de nós a abraçar o significado teológico mais profundo, a ideia de que Deus, em Cristo, tornou-se intimamente envolvido nas nossas lutas, nas nossas dores e nas nossas alegrias. A mensagem que deve mudar as nossas vidas é o chamado para responder a esse amor divino com fé, com gratidão e com obediência. A encarnação não é apenas um evento histórico, mas uma realidade contínua que exige de nós um encontro com Deus. É uma realidade que nos convida a reavaliar sempre e continuamente as nossas prioridades, os nossos valores e os nossos relacionamentos à luz da revelação de Deus em Cristo. Viver a mensagem do Natal a partir desta compreensão
é incorporar nas nossas vidas as virtudes do amor, da compaixão e do altruísmo, reproduzindo o que Deus fez em nosso favor. Significa reconhecer a imagem divina em cada ser humano e participar ativamente na missão de reconciliação de todos com Deus. Precisamos perceber que o poder transformador da encarnação não está confinado a uma época específica. Ele permeia todos os aspectos de nossas vidas, moldando o nosso caráter e influenciando as nossas interações com os outros. Em essência, o Natal é um convite a uma jornada pela vida em companhia do Deus que se encarnou em Cristo. É um chamado para abraçar a mensagem transformadora do amor de Deus e permitir que ela permeie a nossa existência, guiando-nos em direção a uma vida marcada pela graça, pela compaixão e por um relacionamento profundo com o Deus encarnado. Por isso, uma feliz jornada na companhia de Deus, ou, se você preferir, um Feliz Natal a todos e a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.